Louvado seja o Senhor. Amém? Podem se assentar, queridos. Passo a água. Estão felizes, irmãos? Estão contentes no Senhor? Sim. Aleluia. Vamos abrir comigo no livro de Oséias. Nós vamos para Oséias 6, nesse momento. Nós vamos falar sobre conhecer ao Senhor e nos permitirmos ser transformados por Ele. Amém? Então vamos começar com Oséias 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, e como chuva serôdia que rega a terra. Então, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, ele está falando, né? Por que a gente precisa não só conhecer, mas continuar, né? Avançar no conhecimento do Senhor? Porque conhecer do caráter do Senhor ajuda a gente a manter a nossa confiança nele. Porque se você sabe que o Senhor nunca vai te abandonar, você não vai ter medo do abandono. Se você sabe que o Senhor sempre vai te trazer provisão, você não vai ter medo do que pode acontecer com você. Porque você sabe que Ele é sempre presente. Então, quanto mais nós conhecermos ao Senhor, obrigada, tá? É importante para nós nos achegarmos até Ele, para a gente decidir por servir ao Senhor. Mas prosseguir e conhecer ao Senhor traz mais profundidade para o nosso relacionamento com Ele. E aí nosso coração vai sendo transformado. Amém? Mas tem uma parte difícil que ele começa falando nesse texto, né? Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Essa parte a gente quis passar reto, né? Tipo, não, Senhor. Às vezes a gente fala, eu estou me sentindo tão ferido, estou me sentindo tão magoado. Mas quem será que fez aquela ferida? Foi a Tainá que me feriu, foi ela que falou mal, foi ela que falou mal de mim. Mas será que não foi o Senhor? A gente precisa lembrar, se a gente vai conhecer o Senhor, a gente sabe que nada acontece sem a permissão dele, sim ou não? Se ele permitiu que aquela ferida foi aberta, ele quer curar. A gente vê a pele lisinha, a pele íntegra ali e fala, não, tá aqui, tá tudo bem, Deus. Aí Deus fala assim, não, eu vou abrir porque lá embaixo tem pus. Eu sei que tem pus. Precisa tirar isso, precisa tirar essa sujeira, precisa tratar. Então o Senhor vai tratar, Ele vai cuidar. E essa é uma confiança importante da gente ter. Você vê que Ele fala disso antes de falar conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a gente precisa saber que ainda que doa, ainda que seja difícil algumas coisas que o Senhor vai mexer, Ele vai mexer para curar. Ele vai mexer para sarar. Amém? Vamos lá para Filipenses 2. Filipenses 2. Nós vamos ler o 12 e o 13. Diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a tua boa vontade. Então, esse texto aqui, ele fala, desenvolvei a vossa salvação. Dependendo da versão na palavra, ainda fala,
para realizar a salvação. Ou então trabalhar com afinco na salvação. Então, se a gente pegar os 3 termos, desenvolver é fazer crescer, tornar-se maior, mais forte, realizar, fazer com que tenha ou ter existência concreta. Trabalhar com afinco, conduta firme, perseverança, insistência. Então, a gente crescer na salvação é um trabalho ativo. Não é? Fomos salvos, chegamos até aqui, aleluia. Agora é só a próxima parada, céu. Não é assim. Não é assim. A gente precisa continuar. É um trabalho contínuo a salvação. Né? Ou todo mundo aqui, no dia que aceitou Jesus, no dia seguinte estava tranquilo, sem pecado, tudo certo, tudo em ordem. Não. A gente precisou ir aprender o que era pecado, começar a limpar os mais evidentes. Né? Que é isso, a gente começa pelos mais evidentes, pelos que ficam mais claros. Não posso mais mentir. Né? Aquele que roubava já não rouba mais. Os evidentes a gente vai limpando. E depois? Depois o Senhor vai mostrando o que mais precisa mudar, o que mais precisa transformar, qual que é o próximo passo. E assim a gente vai avançando na nossa salvação. Amém? Vamos lá para Filipenses 4. Só umas folhinhas depois. Porque apesar de ser uma coisa que exige esforço, que a gente precisa se esforçar e trabalhar para acontecer, é muito importante que a gente entenda que a gente não pode confiar na nossa própria força. Não é na nossa força que a salvação vai crescer. Não é no nosso muito empenho, na nossa muita dedicação. Até porque a gente acabou de ler que é o Senhor que dá, tanto querer quanto realizar na nossa vida. Segundo a vontade dele, ele vai produzindo em nós, tanto querer quanto fazer. E aí, se a gente vê em Filipenses 4, do 10 ao 13, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes meu favor a vosso cuidado, o qual também já trabalheis antes, mas os faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. E de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, você vê que a chave desse texto de Paulo é falar sobre contentamento também. Né? Ele estava se alegrando, olha, que bom que vocês estão tendo a oportunidade de exercitar a fé de vocês me servindo, para que eu tenha mantimento. Né? Mas eu não estou dizendo isso, ele fala para eles, não estou dizendo isso porque eu estava em necessidade e vocês me atenderam. Eu estou dizendo isso porque eu aprendi a viver em todas as circunstâncias. Em qualquer situação, eu aprendi a viver contente. Ou algumas versões falam satisfeito também. Então, será que a gente precisa viver? Em que circunstâncias? Não será que, né? Porque precisamos. Mas em que circunstâncias será que a gente precisa aprender a viver satisfeito no Senhor? Né? Será que na nossa vida financeira a gente precisa aprender a estar satisfeito na abundância e na escassez? Né? Será que no nosso emocional a gente precisa aprender a estar satisfeito com os relacionamentos que nós temos, em vez de buscar mais ou menos de um lado ou do outro, falar, estou carente disso, estou carente daquilo? Será que a gente não precisa aprender a estar satisfeito também? Quais são as áreas da nossa vida que a gente precisa trazer isso? Né? Trazer a luz do Senhor. Olha, eu estou aprendendo a viver com abundância de carinho, um monte de gente me dando carinho, um monte de gente que está ligando para mim esses dias, se importando comigo, demonstrando o seu carinho por mim. Mas será que eu sei viver também quando ninguém me liga? E ter contentamento no Senhor? Acho que tocou agora. Será que a gente sabe? Falar, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Tem a palavra inteira falando que Deus se importa com você. A gente não valia nada.
Tudo que a gente vale é o valor que o Senhor concedeu para nós. Né? Então, isso é bastante coisa já. Dá para ter contentamento nisso. Em quais áreas? Quais áreas a gente precisa aprender a viver satisfeito? Né? E vamos olhar um pouco mais adiante nisso também. Vamos para Mateus 6. Nós vamos ler o 22 e o 23. Mateus 6, 22 e 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Tem vários entendimentos, né, figurativos para esse texto, mas dessa vez, quando eu li, eu entendi que os nossos olhos precisam estar para onde? Voltados para onde para absorver luz? Para o Senhor. O Senhor, a nossa luz, precisa estar nos nossos olhos, precisa estar no nosso foco. Se a gente olha para o Senhor, a luz do Senhor ilumina todo o nosso corpo. Ele não fala que todo o corpo será luminoso? Se os olhos forem bons? Se os olhos estiverem voltados para a direção certa, se os olhos estiverem voltados para o Senhor, todo o corpo vai ser iluminado. Então, todas as nossas áreas da nossa vida receberão a luz do Senhor. E o que acontece quando você põe luz num quarto escuro? Você vê tudo que tem lá dentro, certo? E a gente acabou de ver que tem coisa boa e que tem coisa não tão boa lá dentro, das nossas áreas da nossa vida. Né? Mas, ao ver essas áreas, a gente não pode ter medo e vergonha e falar: Senhor, apaga essa luz, vamos deixar para lá. Né? Dá muita vergonha de olhar para esse cantinho aqui da minha alma. Né? Melhor abaixar a cabeça assim e falar: não, Senhor, não olha aqui para dentro, não. Não, a gente tem que manter os olhos no Senhor. Porque tem que lembrar que Ele faz a ferida e Ele vai fazer o quê? Vai sarar, Ele vai curar. Então, a nossa esperança é justamente Deus olhar nos nossos quartinhos escuros. Deixar Ele iluminar. Como que vai fazer faxina sem luz, gente? Dá certo? Dá. Para limpar, precisa ter luz. Precisa deixar que a luz do Senhor entre. E lembrar que é só no Senhor que nós encontramos propósito. É só no Senhor. Né? A gente tem um grande discurso hoje no mundo sobre a busca pelo propósito, de fazer o que te faz feliz. Né? Mas isso não é possível. Enquanto a gente olhar para dentro de nós para encontrar propósito, como que você vai encontrar propósito no quartinho escuro? Sujo, abarrotado de coisa? Não vai encontrar. O propósito, ele é encontrado no Senhor. Só nele. Né? Para todo cristão fica muito mais fácil a busca pelo propósito. Ele sabe, o meu propósito é viver para a glória de Deus. Então, o que você vai fazer com todas as áreas na sua vida? Ver onde precisa ajustar para que glorifique a Deus. Simples, fácil e eficiente. Onde precisa ajustar? O que precisa ajustar para que glorifique ao Senhor? E não ficar desesperado se vê um monte de coisa para mudar. Foca na próxima coisa e vai. Né? Olha, preciso aprender a ser mais amoroso. Então vai lá, estuda na palavra. O que a palavra diz sobre o amor? O que a palavra diz que é o comportamento de quem ama? Como que eu vou ajustar isso? Buscando na palavra do Senhor. Amém? É claro que dá trabalho, sim, a gente se mover em direção ao propósito. É difícil muitas vezes.
É complicado. A gente pode ver isso até em 1 João 5,19. E diz: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob controle do maligno. E também Mateus 7, de 13 e 14, que diz: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. São poucos que os encontram. Então a gente precisa estar atento a cada uma das coisas. Porque é mais fácil encontrar uma porta larga ou uma porta estreita? Uma larga. Por isso que muitos escolhem esse caminho. Mas seguir pela porta estreita, seguir pelo caminho do Senhor, precisa de renúncia também. Porque tem um monte de bagagem que a gente não vai poder levar. Tem um monte de bagagem, inclusive, que é pecado. Né? A gente precisa estar atento. E às vezes a gente, num movimento de, não, vamos trazer os aspectos positivos, né? São só características, são tendências. A gente começou a colocar vários nomes bonitinhos, né? Entendo o mundo fazer isso. Faz parte, né? É muito difícil você pegar e começar a falar tudo sobre pecado para alguém que não vê solução, não entende solução. Mas para nós que somos cristãos, a gente não pode falar, a gente tem uma tendência a mentir, tem uma pessoa que tem uma tendência a fazer isso, uma tendência a fazer aquilo. Não, peraí. É uma tendência que é contra a palavra de Deus, então é uma tendência pecaminosa. E tendência ao pecado só tem um jeito de resolver. É tirar. É tratar. Então, é difícil, é assim mesmo, é a pessoa que tem uma tendência a se irar facilmente. Uma tendência a se irar facilmente é uma tendência pecaminosa. Né? E a gente não pode tratar como característica, como coisa natural, aquilo que é pecaminoso. A gente precisa ter isso mais claro para as nossas vidas. É assim mesmo, eu fico triste com facilidade. Mas, poxa, os filhos de Deus são tristes? Não, a alegria do Senhor tem que brotar do nosso coração. Então, se a gente falar, eu tenho uma tendência à tristeza, a gente tem que olhar para aquilo e falar, isso é uma tendência pecaminosa que eu preciso eliminar. Amém? A gente precisa chamar as coisas pelos nomes verdadeiros. E os nomes verdadeiros são os nomes que a Bíblia traz. Né? Se é pecado, tem que tirar. Tem que eliminar. É difícil? Sim, como toda ferida que vai abrir. Mas tem que tratar. Amém? A gente tem que tratar com essa seriedade. E aí, a gente acabou de falar que é difícil, que é estreito, mas o que a palavra diz no Salmo 119 e 105? Sabe de cor? Pode falar de cor também. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, mais uma vez, a gente está falando de iluminar o caminho, de tornar mais fácil. O Senhor não só mostrou e falou, isso é um problema, isso é pecado. Ele deu todas as ferramentas para a gente lidar com isso. Ele deu toda a solução. Então, com luz, é mais fácil de encontrar o caminho. Amém? Com luz, é mais fácil andar por um caminho estreito. Né? É muito difícil de andar pelo caminho estreito para aqueles que querem fazer pelas suas próprias forças. Mas aqueles que se revestem das ferramentas que o Senhor deu, fica mais fácil. Amém? Então você olhou para o Senhor, você teve propósito acrescentado à sua vida, você entendeu cada área da sua vida, entendeu tudo que precisa de iluminação, tudo que precisa da luz do Senhor para ser transformado. E aí você tem a luz necessária para prosseguir no caminho. A gente tem todas as ferramentas. A gente precisa só trabalhar. Né? Lembra que Deus nos deu as ferramentas, o mapa, todas as coisas, mas andar, a gente precisa fazer. Caminhar, a gente precisa fazer. Amém? Vamos ler o Salmo 121.
Salmo 121 diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então, a gente vê o caminho estreito, vê que é difícil, e a gente olha para quem? Para o Senhor. Porque Ele não permitirá que o que aconteça com os nossos pés? Vacilem. Eles não vão vacilar. Porque a gente está olhando para o Senhor. Né? Pode realmente dar muito medo se a gente vê um caminho muito estreito, principalmente se tiver abismo dos lados. É ou não é? Pode ser muito difícil, muito assustador. Mas se a gente olhar para cima e tiver a luz do Senhor guiando, você tem que olhar só para o Senhor e para frente. Não é a dica de todo mundo que anda na corda bamba, por exemplo? Né? Você não olha para baixo, você olha para frente. Para andar no caminho estreito do Senhor, você tem que olhar para Ele. Porque Ele está guiando, Ele está conduzindo. Se a gente olhar para os abismos que tem à direita, à esquerda, a gente vai ficar com medo. E aí o medo ele vai nos paralisar, muito possivelmente nos derrubar. Mas o Senhor nos conduz. E Ele não permite que os nossos pés vacilem. Amém? Vamos lá para 1 João 5. João 5, nós vamos ler do 3 ao 5. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, gente? Não nós. Não quem crê, quem tem a confiança de que Jesus é o Filho de Deus. E aí tem seus olhos iluminados, tem a sua vida curada, tem tudo transformado. Quem poderia vencer o mundo senão nós? Com a força do Senhor, com todas as ferramentas que o Senhor nos dá. Por isso que João fala, né? Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que eles não são penosos? Porque o Senhor nos trouxe vida. Ele nos conduziu para tudo que a gente precisava, para continuar caminhando. Então, a verdade é que sempre que a gente entende que tem alguma coisa errada, que tem algum problema, sempre que a gente entende que, poxa, isso está doendo, poxa, isso está difícil, ou começa a pensar mesmo em alguns antigos padrões de pensamento, tipo, ai, ninguém se importa comigo, tá vendo? Eu faço as coisas só sozinho, só eu faço as coisas direito, e todas as variações que a gente tem no nosso dia, é porque a gente está olhando para o lugar errado. A gente está deixando de olhar para o Senhor. A gente precisa ajustar o nosso foco, porque aí todas as coisas ficam mais fáceis. Todas as coisas ficam ajustadas. Amém? Vamos voltar lá para o texto de Oséias 6. Para a gente encerrar. Nós vamos ler de novo do 1 ao 3. E vamos seguir até o 6. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a
A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia sobre a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como uma nuvem da manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio de profetas, pela palavra da minha boca os matei. Os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor estava falando que ele ia ferir o povo ali naquele momento, né? Por quê? Porque o amor dele estava como o quê? A nuvem da manhã e o orvalho da madrugada. Tem um período que está ali e no outro não está mais. Então a gente precisa cuidar do quê? Do nosso coração. O nosso coração está no Senhor, ele está firme nas promessas dele, está firme em tudo que a palavra diz a respeito dele? Ou será que está como a nuvem da manhã ou o orvalho? Como está? Está bem aquecido no domingo, está cheio de água. Mas lá para o meio da semana já está sequinho, não tem mais nada para ver? Ou ele está cheio, está presente? Lembrar que cada uma das feridas que o Senhor abre, né? Porque ele fala que abati por meio dos profetas pela palavra da minha boca e os matei. Os meus juízos são como a luz. Então, mesmo os momentos de dor, eles são para trazer a luz do Senhor. Ele está falando, os meus juízos são como a luz. Então, os momentos de dor, eles iluminam onde na nossa alma está como orvalho. Que a gente precisa mudar. Então, a gente precisa ter os olhos atentos para isso. Lembrar que não é porque é obreiro, não é porque é diaconisa, não é porque é presbítero, não é porque é pastor que já parou de precisar crescer. Lembra que o nosso alvo não é ser como o pastor fulano, não, o nosso alvo é ser como Jesus. Então, não importa quem seja, a distância está grande. A gente precisa continuar seguindo, continuar prosseguindo. Né? E aí, se a gente olhar bem atentamente para o nosso coração, eu acho que não dá tempo nem de criticar nosso irmão. Não dá tempo. Porque se a gente olhar para dentro de nós, a gente vai encontrar coisa suficiente para mudar. Né? No fim, a gente olhar para o nosso irmão é só uma distração. É uma distração que o inimigo coloca no nosso caminho para a gente parar de olhar para o caminho. Porque os nossos olhos não vão estar mais no Senhor. Está olhando para o lado para ver. Mas o outro está vindo no caminho também? O outro está no caminho também? Ele está andando direito? Acho que não está andando direito. Acho que não está fazendo isso. Mas olha, lembra que o caminho é estreito. Você precisa continuar olhando para frente. Não vai cair. Então vamos cuidar, vamos estar bem próximos do Senhor, colocar os nossos olhos no Senhor, colocar o nosso propósito no Senhor, sabendo que Ele que cuida de todos os nossos planos. Por que a palavra fala que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor? Porque Ele já deu a resposta. A resposta é vivermos para louvor e glória dEle. Então, qualquer plano que nós fizemos precisa ter esse alvo. Né? Eu vou fazer a faculdade. Ok, como a minha faculdade vai me conduzir para honrar e dar glória a Deus? Eu vou começar um novo negócio. Como o meu negócio vai trabalhar para que eu dê honra e glória a Deus? Eu vou ter mais um filho. Como a minha criação de filhos vai contribuir para que eu dê honra e glória a Deus? Tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida a gente precisa perguntar, como isso vai cumprir o propósito? Como que vai ser? A gente precisa pôr isso no papel. Precisa escrever. A gente não pode confiar na nossa cabeça para guardar tudo. Não vai dar certo. Quem aqui já esqueceu uma coisa importante? Né? Mas era importante. Como assim você esqueceu? A mente não é feita para guardar tanta informação. Ela só processa. Então, a gente precisa guardar também.
em algum lugar? O que torna mais fácil para a gente lembrar as promessas do Senhor? Faz isso. É ter um bloco de notas no celular? É pendurar os versículos mais importantes da sua família pela casa? O que é que vai te ajudar a seguir na mesma direção para cumprimento do propósito? O que vai facilitar? Lembra que a gente precisa trabalhar para facilitar algumas coisas na nossa vida. A gente não pode contar tudo com a nossa boa vontade. Por que a palavra fala para a gente se preparar para os dias maus? Os dias maus vão existir. E não só o dia mau, o dia do juízo, mas o nosso dia a dia. Tem coisas que vão nos tirar do eixo, que vão acontecer e vão nos tirar do eixo. E aí, o que a gente construiu de amparo para nos trazer de volta? O que a gente precisa pôr a palavra do Senhor em tudo na nossa vida? Porque é ela que vai servir de amparo, é ela que vai dar prumo. Vai alinhar as coisas de volta. A gente não pode depender da nossa vontade. É muito frágil. É muito fraca. É no Senhor que a gente vai encontrar força. Não é a fé, a gente acabou de ler o texto, não é a fé que é a força que vence o mundo? Então, onde está a fé no nosso dia a dia? Onde está a fé nas nossas escolhas? No que é evidente? No que ela é concreta? Lembra que parte dos textos que falavam sobre desenvolver a fé, realizar é tornar concreto. Então, o que torna concreto a nossa fé no dia a dia? É o louvor que a gente põe todo dia de manhã para arrumar a casa? É a leitura bíblica que você faz antes de começar o seu trabalho? O que é? É o devocional que você faz com seu filho? É o culto doméstico? Quais são as coisas que estão no nosso dia a dia que nos lembram de qual é o foco? Que nos trazem de volta para olhar para o Senhor? Se a gente tiver que olhar a Bíblia todo dia, não dá tempo nem de ficar bravo com os nossos irmãos, com os nossos maridos, com os nossos filhos. É ou não é? E aí você vai olhar e falar, eu te resgatei da lama e do pó. E você fala, Deus me resgatou e eu estou aqui perdendo a paciência com meu filho. Deus teve paciência comigo, que olha, era muito mais difícil do que o que meu filho me fez. Se a gente lê a palavra do Senhor no dia a dia, a gente se ajusta mais rápido. A gente volta para o caminho mais rápido, porque a gente tem um lembrete constante de qual é a palavra do Senhor para nós, qual é a realidade do Senhor para nós. A gente precisa estar com a nossa luz na mão. Se a palavra é lâmpada, como a gente vai iluminar nossos dias se a gente não tiver com a lâmpada na mão? A gente vai tentar fazer as coisas no escuro? Na prática, a gente já sabe que não dá certo. Não dá para faxinar no escuro. Não dá para limpar no escuro. Não dá para trabalhar no escuro, mesmo que seja no computador. Não é difícil, Tiago? Dói o olho. Porque não foi feito para ser assim. A gente precisa de luz para trabalhar. E a gente precisa trazer a luz do Senhor para os nossos dias, para que a gente seja transformado de glória em glória e Ele possa curar todas as nossas feridas. Ele possa nos restaurar por completo. Amém? Curva sua cara.